Bem-vindo ao canal Ágapes. Nosso trabalho é totalmente livre de investimentos externos. Ajude-nos a manter esse trabalho através do Pix que aparece em sua tela. Aproveite o conteúdo. A Batalha Final, por Rick Joyner. Atualmente você é abençoado. Se você pode se alegrar como no céu, está sendo registrada a sua vida. Os homens veem através dela uma lente escura, de forma que suas histórias sempre estarão nubladas, e às vezes completamente erradas. Como foi que então muitos outros líderes o admiraram tanto? Questionei, ainda um tanto perturbado com o que eu estava ouvindo. Bem poucos mesmo, são os cristãos que têm o verdadeiro dom de discernimento. Sem este dom, é impossível discernir com precisão a verdade de cada pessoa ao ir presente ou do passado. Mesmo com este dom, ainda é difícil. Aqui você sabe o que é. E ser verdadeiro deverá sempre julgarmos os outros, através de preconceitos distorcidos, tanto positivos como negativos. E por isso que fomos advertidos a não julgarmos antes do tempo. Até que tenhamos chegado aqui. Até que vejamos como Deus vê, deixamos de olhar de onde está o coração dos outros. E se eles estão executando boas ou más obras. Houver bons motivos até mesmo nos piores homens. E muitos, até mesmo nos melhores. Somente aqui os homens podem ser julgados, tanto em suas obras, como em seus motivos. Quando eu voltar para a Terra, terei condições de discernir a história corretamente. Por que estive aqui? Você está aqui porque você orou ao Senhor que o julgasse com severidade, que o corrigisse impiedosamente, de forma que você passasse a servi-lo com uma perfeição maior. Esse foi um dos pedidos mais sábios que você fez em sua vida. Os sábios julgam-se a si mesmos, para que não sejam julgados. Os que são ainda mais sábios pedem que o Senhor os julgue, por reconhecerem que eles mesmos não podem julgar-se a si mesmos muito bem. Tendo vindo aqui, você vai voltar com muito mais sabedoria e com muito mais discernimento. Mas na Terra você estará sempre vendo, através de uma lente escura, pelo menos em algum grau. A sua experiência aqui vai ajudá-lo a conhecer melhor os homens, mas somente quando você estiver para sempre aqui é que você os conhecerá totalmente. Quando você voltar, você sairá bem mais impressionado com o quanto que você conhece acerca dos homens, e não mais com a ideia de quão bem você os conhece. Isso também é verdade com respeito às histórias dos homens. Foi-me dada a permissão de falar com você, porque, de certa forma, eu o discipulei através dos meus escritos, e o fato de você saber a verdade a meu respeito lhe trará alguma contribuição, concluiu o famoso reformador. Então uma mulher avançou em minha direção, alguém que eu não conhecia. Sua beleza e sua graça eram de chamar a atenção, mas ela não era nada sensual ou sedutora, de forma alguma. Eu fui a mulher dele na terra, começou ela a dizer. Muitas das coisas que você sabe a respeito dele, na verdade vieram de mim. Portanto, o que estou para lhe dizer não é apenas sobre dele, mas sobre nós. Pode-se reformar a igreja sem reformar a sua própria alma. Pode-se dar que ditames do curso da história, e contudo, não cumprir a vontade do Pai, e não glorificar o seu Filho. Quem se dispõe a fazer história entre os homens, pode fazê-lo, mas é uma realização fugaz, que se desvanecerá como um fio de fumaça. Mas o trabalho de seu marido, ou seu trabalho, teve um grande impacto em todas as gerações posteriores à de vocês, e para o bem. É difícil imaginar quão escuro o mundo teria permanecido sem o trabalho de vocês. Protestei. É verdade. Mas pode-se ganhar o mundo inteiro e ainda assim perder a sua própria alma. Somente se a pessoa mantiver a sua alma pura é que ela pode impactar o mundo para os verdadeiros propósitos finais de Deus. Meu marido perdeu a sua alma por minha causa, e ele somente a ganhou no fim da sua vida, porque eu fui tomada da terra para que ele pudesse fazê-lo. Muito do que ele fez foi feito mais para mim do que para o Senhor. E o incentivo, e até mesmo lhe dei muito do conhecimento que ele ensinou. Eu o usei como uma extensão do meu próprio eu, porque uma mulher naquele tempo não podia ser reconhecida como tendo liderança espiritual. Assumi então a vida dele, de maneira que então
eu podia viver a minha vida através dele. Logo, eu o tinha fazendo tudo, apenas para aprovar-se perante mim. Você deve tê-la amado muito, disse voltando-me a ele. Não foi assim. Eu não a amava, absolutamente. Nem ela me amava. De fato, depois de apenas alguns anos de casamento, nós nem mesmo gostávamos um do outro. Mas nós dois precisávamos um do outro. E assim descobrimos um modo de caminharmos juntos. O nosso casamento não era um jugo de amor, mas um jugo de escravidão. Quanto mais sucesso tínhamos, mais velado era o engano com que tínhamos o mundo. Tornamo-nos infelizes e sem nada ao fim de nossa vida. Quanto mais poder de influência se adquire por meio de sua própria promoção, mais a gente tem de se esforçar para manter esse poder de influência. E mais escura e cruel a vida se torna. Houve reis que nos fizeram temer, mas nós causamos temor em todo o mundo, de reis a camponeses. Não podíamos confiar em ninguém, porque vivíamos naquela situação enganosa, e não confiávamos nem mesmo um no outro. Pregávamos amor e confiança, mas nós mesmos temíamos e secretamente desprezávamos a todos. Se você pregar as maiores verdades, mas não vivê-las, você é apenas o hipócritas e a alma mais atormentada. As palavras deles então começaram a bater em mim tal como um martelo. Eu podia ver que a minha vida já estava indo nessa mesma direção. Quanto será que eu estava fazendo para promover-me, em vez de a Cristo? Veio-me à mente quanta coisa eu vinha fazendo, apenas para ser aprovado pelos outros, e em especial por aqueles que não gostavam de mim, que me rejeitavam, ou com quem de algum modo eu me sentia em competição. Fiquei vendo quanta da minha vida tinha sido construído com fachadas que projetavam uma imagem que escondia quem realmente eu era. Mas aqui eu não tinha como esconder. Toda aquela nuvem de testemunhas sabia quem eu era além do véu que cobria os motivos que eu tivesse. Olhei de novo para aquele casal. Agora, eles eram tão despovridos de qualquer astúcia e tão nobres que era impossível duvidar de seus motivos. Eles estavam expondo seus pecados mais tortuosos para o meu bem, e tinham plena satisfação de poderem fazer isso. Pode ser que eu tenha tido um conceito errado de vocês por causa da sua história e pelos seus escritos, mas agora tenho uma estima ainda maior por vocês. Oro para que eu possa levar deste lugar a integridade e a liberdade que agora vocês têm. Estou cansado de me forçar a viver segundo imagens projetadas de mim mesmo. Como espero ter essa liberdade? Lamentei. Desejo de não me esquecer de nenhum detalhe deste encontro. Então o famoso reformador fez-me uma exortação final. Não tente ensinar outros a fazer o que você mesmo não esteja fazendo. A reforma não é apenas uma doutrina. Uma verdadeira reforma provém somente de uma união com o Salvador. Quando você tem sobre si o jugo de Cristo, levando as cargas que ele lhe dá, ele estará com você e as levará por você. Você somente pode fazer a obra dele quando você a estiver fazendo com ele, e não apenas para ele. Apenas o Espírito pode produzir o que é do Espírito. Se você tem o jugo dele, você não vai fazer nada para atender a políticos ou a história. Tudo o que você fizer, devido a pressões políticas ou a oportunidades, somente o levará para o fim do seu verdadeiro ministério. As coisas que são feitas com um esforço para se fazer história, na melhor das hipóteses, apenas confirmarão as suas realizações à história, e você delas nada levará para essa eternidade. Se você não viver o que você prega aos outros, você se desqualifica perante o grande trono de Deus, assim como aconteceu conosco. Eu nem mesmo consigo me imaginar indo em busca de um grande chamado por parte de Deus, disse-lhe. Creio que nem mesmo mereço vir para este lugar, que vocês dizem ser o lugar mais baixo do céu. Como poderia imaginar ir em busca de um grande chamado? Um grande chamado não está fora do alcance de quem o Senhor tenha convocado. Vou dizer-lhe o que fará manter-se na vereda da vida. Ame o Salvador e busque apenas a glória dele. Tudo o que você fizer para que você seja exaltado fará com que você um dia venha a sofrer a mais terrível humilhação. Tudo o que você fizer, tendo por motivo um verdadeiro amor pelo Salvador,
sendo para glorificar o nome dele, estenderá os limites do reino eterno do Senhor. E, por fim, propiciará um lugar bem mais elevado para você. Viva em função das coisas que são registradas aqui. Não dê atenção às coisas que são registradas na terra. O casal então partiu depois de um alegre abraço. Contudo, nada senti, a não ser alegria. Assim que eles se distanciaram, fui tomado de novo pelo peso do meu próprio pecado. Às vezes que eu usei as pessoas para atender a propósitos meus, ou mesmo tendo usado o nome de Jesus para promover as minhas próprias ambições, ou para fazer com que eu pudesse dar uma melhor impressão, foram caindo, como uma cascata, sobre mim. Aqui, neste lugar em que eu podia contemplar o poder e a glória daquele a quem eu tinha dessa forma usado, tive uma sensação de repugnância que não dava para aguentar. Sobreveio-me o pior desespero da minha vida, como nunca antes tinha enfrentado, e caí. Depois do que me pareceu ser uma eternidade, vendo aquelas pessoas e aqueles eventos passando diante de mim, tive consciência de que a esposa do reformador estava me levantando, pondo-me de pé. Senti-me vencido pela pureza dela, especialmente agora, quando eu me via tão mal e corrupto. Eu tinha um desejo bem forte de louvá-la, porque ela era assim tão pura. Volte-se para o filho, disse ela enfaticamente. O desejo de louvar a mim ou a qualquer outra pessoa que você está sentindo é apenas uma tentativa de desviar a sua atenção de si mesmo, de justificar-se sendo o que você não é. Estou pura agora porque voltei-me para o Senhor. Você precisa ver a corrupção que está em sua alma. Mas depois você não tem de ficar ali com isso. Nem tem de procurar justificar-se com obras mortas. Mas volte-se para o Filho. Isso me foi dito com um amor tão genuíno que era impossível sentir-me ferido ou ofendido por ele. Quando ela viu que eu entendi o que ela estava dizendo, ela continuou: A pureza que você viu em mim foi o que o meu marido, a princípio, viu em mim quando
Sou-te todo grato por estar aqui. Pode ser que eu seja um dos menores do Senhor aqui, mas é muito mais do que eu mereço. Eu simplesmente não poderia deixar este local antes de ter a oportunidade de pedir desculpas a todos vocês a quem eu causei tanto dano. Mas o Senhor nunca me causou dano algum, disse-lhe. Oh, não. Causei-lhe danos, sim, replicou ele. Muitos dos ataques dirigidos contra você foram feitos por aqueles que eu tinha mobilizado e encorajado para atingirem outras pessoas. Muito embora eu não tenha realizado pessoalmente esses ataques, o Senhor me tem como responsável, da mesma forma como os que os perpetraram. Compreendo. É claro que o perdoo. Fiquei então considerando como eu mesmo tinha agido dessa mesma forma, mesmo que numa escala menor. Lembrei-me de quando permiti que ex-membros de uma igreja, que saíram descontentes da mesma, espalhassem todo o seu veneno a respeito daquela igreja, e eu não os fiz parar de fazerem isso. Entendi então que por simplesmente não interferir no que eles faziam, deixando de corrigi-los nesse sentido, isso foi como encorajá-los a continuar agindo daquela forma. Lembrei-me de, na época, eu pensava que aquilo tudo se justificava devido aos erros daquela igreja. Então me veio a lembrança como eu mesmo cheguei a propagar muitas daquelas situações, justificando as minhas palavras sob o disfarce de que o que eu dizia era para que as pessoas orassem a respeito. Logo, uma grande enxurrada de outros incidentes desse tipo fluiu em meu coração. Mais uma vez, eu me senti sobrecarregado pelo mal e pela escuridão da minha alma. Eu também fui uma pedra de tropeço, lamentei. Eu sabia que merecia morte, que merecia o pior do que há no inferno. Eu nunca tinha visto a impiedade e credulidade como agora eu via em meu coração. E quando atacávamos os filhos de Deus, sempre apagávamos a nossa dor de consciência, pensando que fazíamos um favor ao Senhor, voltou aquela voz que bem compreendia a situação. É bom que você esteja vendo isso aqui, porque você pode voltar. Por favor, advirta os santos em toda parte. Muitos não têm mais tempo que eles terão, se não se arrependerem. Muitos serão aqueles que são chamados para serem resgatados, e temer alguns inteiramente, eles enfrentarão o maior dos juízos, o juízo das pedras de tropeço. A enfermidade que me humilhou foi uma guinace de Deus. Quando eu estava diante do trono do julgamento, pedi ao Senhor que enviasse essa mesma graça a meus discípulos. Eu não faço o que para submete eles, mas o Senhor permitiu que eu tivesse este temor muito. Queira perdoar e liberar aqueles que o atacaram. Na verdade, eles não sabem o que o estão fazendo é a obra do acusador. Obrigado por me perdoar, mas por favor perdoe também a eles. Está em seu poder reter pecados ou cobri-los com amor. Eu lhe suplico que ame aqueles que agora são seus inimigos. Mal dava para ouvi-lo falar, devido ao peso de meus próprios pecados. Ele era tão glorioso, puro, e agora, obviamente, tinha poderes que não são conhecidos na terra. Entretanto, ele me suplicava aquelas coisas com uma grande humildade. Foi tal o amor que eu senti fluindo dele, que não tinha como recusar o seu pedido. Mas mesmo sem o impacto do seu amor, senti-me muito mais culpado do que quem quer que estivesse me atacando. Com certeza faço por merecer tudo o que eles possam ter feito contra mim. E muito mais, repliquei. Isso é verdade, mas agora não é este o ponto em questão, suplicou. Todos na terra fazem por merecer a segunda morte, mas o nosso Salvador nos trouxe graça e verdade. Para fazermos a sua obra, tudo temos de fazer com graça e verdade. O inimigo, e quem jamais nos traz a verdade, quando medem alguém, se apresenta como um anjo de luz. Se eu me libertar disto, pode ser que eu consiga ajudá-los, respondi. Mas o senhor não vê que possivelmente eu me encontro numa condição muito pior do que a deles? Sei que o que acabou de passar pela sua memória foi algo muito mal, respondeu ele com muito amor e uma graça enorme. Eu sabia que agora ele estava preocupado comigo e com a minha condição da mesma forma como ele se preocupara em relação a seus discípulos. Aqui é mesmo o céu, foram as palavras que então balbuciei. Isto é realmente luz e verdade.
Como é que nós, que vivemos em tão grande escuridão, pudemos ter tanto orgulho, pensando que sabíamos muito acerca de Deus? Senhor, misericórdia. Voltei-me então para a direção do trono e disse: Senhor, deixa-me voltar e levar esta luz para a terra. Imediatamente toda a hoste celestial pareceu-me ficar em sentido, e eu sabia que era o centro de sua atenção. Senti-me muito insignificante diante de apenas um desses que eram tão gloriosos. Mas quando percebi que todos estavam olhando para mim, uma onda de medo atingiu-me de supetão. O que senti foi que não haveria um destino tal como o que eu pensava que ia ter. Senti-me como o maior ímpio da glória e da verdade tivesse tomado todo aquele lugar. Então lembrei-me do meu pedido para voltar. Eu estava corrompido demais. Jamais eu poderia representar adequadamente aquela glória e aquela verdade. Por causa da minha corrupção, eu não teria como expressar a realidade tão gloriosa daquele lugar e daquela presença. Senti que nem mesmo Satanás tinha caído tanto quanto eu tinha caído. Isto é o inferno, pensei. Não poderia haver uma dor maior do que ser tão mau assim e saber que essa glória existe. Ser banido daqui seria uma tortura pior do que qualquer outra coisa que eu já tivesse temido em minha vida. Disse então, quase sem fôlego: Não é de admirar que os demônios estejam doidos e com tanta raiva. No momento em que senti que eu estava para ser enviado pura às mais profundas regiões do inferno, simplesmente gritei: Jesus! Imediatamente uma paz me sobreveio. Eu sabia que tinha que continuar indo em direção à glória de novo, e de alguma forma senti confiança em fazer isso. O grande escritor. Fui então andando até que vi um homem que eu considerava ter sido um dos maiores escritores de todos os tempos. Eu tinha considerado que a profundidade da revelação da verdade de que ele teve era a maior do que todas que eu tinha encontrado em meus estudos. Prezado senhor, sempre desejei poder encontrá-lo, falei quase balbuciando. Eu também, replicou ele com muita sinceridade. Surpreendi-me com a sua palavra, mas achava-me tão emocionado por encontrá-lo que continuei. Sinto que o conheço, e em seus escritos, quase me sentia como se o senhor me conhecesse. Acho que devo mais ao senhor do que a qualquer outra pessoa, além dos que escreveram os textos que compõem o cânon das escrituras, continuei. Isso é bondade sua, respondeu ele. Mas lamento não ter lhe servido melhor. Eu fui uma pessoa muito superficial, e meus escritos eram mais cheios da sabedoria mundana do que da verdade divina. Pelo tempo em que tenho estado aqui, e por tudo o que já aprendi, sei que isso deve ser verdade, porque só se pode falar a verdade aqui. Mas isso é muito difícil para eu compreender. Considero os seus escritos uns dos melhores que temos na Terra, respondi. Você tem razão, admitiu com sinceridade o famoso escritor. É tão triste. Todo o mundo aqui, até mesmo os que se assentam mais perto do rei, viveriam a sua vida de maneira totalmente diferente, se tivessem uma oportunidade de vivê-la de novo. Mas creio que, no meu caso, eu viveria a minha, ainda muito mais distinta do que a maioria deles. Eu fui honrado por reis, mas fracassei diante do Rei dos Reis. Fiz uso dos grandes dons e revelações que me foram dados para atrair os homens mais para mim mesmo e para a minha sabedoria do que para o Senhor. Além disso, eu somente o conhecia pelo ouvir com os meus ouvidos, que foi o modo pelo qual eu também compeli as pessoas a conhecerem-no. Tornei-as dependentes de mim e semelhantes a mim. Eu as levei para um raciocínio dedutivo muito mais do que para o Espírito Santo, que eu mal conhecia. Não levei as pessoas a olharem para Jesus, mas para mim mesmo e para outros que, como eu, dávamos a entender que o conhecíamos. Quando eu olhei para o Senhor aqui, me deu vontade de picar em pedacinhos tudo o que eu tinha escrito. Algo semelhante ao que Moisés fez com o bezerro de ouro. A minha mente era o meu ídolo, e eu queria que todos adorassem a minha mente junto comigo. A sua estima em relação a mim não me alegra em nada. Se eu tivesse passado tanto tempo procurando conhecer o Senhor, quanto gastei procurando ter conhecimentos sobre Ele, de forma a impressionar as pessoas com o meu conhecimento, muitos dos que estão neste nível, que é o mais baixo, estariam sentados nos tronos que lhes haviam sido preparados, e muito mais pessoas estariam aqui, neste local. Eu sei que o Senhor está dizendo sobre o seu trabalho
tem de ser a verdade. Mas será que o senhor não está sendo um tanto rigoroso consigo mesmo? Questionei. As suas obras alimentaram-me espiritualmente por muitos anos. Como sei que também serviram para muitas e muitas pessoas. Não estou sendo rigoroso comigo. Tudo o que lhe disse é a verdade. E foi confirmado quando me apresentei diante do trono. Eu produzi muito, mas me foram dados mais talentos do que a maioria dos que aqui estão. E eu os enterrei embaixo do meu orgulho espiritual e das minhas ambições. Tal como Adão, que poderia ter levado a humanidade a um futuro o mais glorioso de todos, mas que pelo seu fracasso levou bilhões de almas ao pior dos destinos. Com a autoridade, também vem a responsabilidade. Quanto mais autoridade se recebe, tanto maior será o potencial que se tem de causar o bem ou o mal. Aqueles que reinarão ao redor do Senhor e com o Senhor terão a responsabilidade maior. Ninguém permanece só, e todo erro humano ou toda vitória ressoará muito além da nossa compreensão, até em gerações futuras. Fiquei pensando como ele tinha escrito empregando as frases mais belas e bem articuladas, sabendo que ele era a própria definição do Senhor Palavra, um artista que transformava palavras em obras de arte. Mas aqui ele falava como um homem comum, sem o talento pelo qual seus escritos eram tão bem conhecidos. Eu sabia que ele conhecia o que
na pessoa de outros. Eu vi tanto o leão como o cordeiro, o pastor e o noivo. Mas, acima de tudo, eu o vi como o juiz. Mesmo diante da sua presença, que inspirava grande temor, o Consolador estava tão poderosamente comigo que eu me sentia à vontade. Estava claro que o Senhor, de forma alguma, queria que eu não me sentisse bem. Ele apenas queria que eu conhecesse a verdade. Palavras humanas não são adequadas para descrever como era terrível ou como era consolador permanecer diante dele. Eu já tinha ultrapassado o ponto de me preocupar quanto a se o julgamento seria bom ou mau. Simplesmente, eu sabia que seria correto e que eu poderia confiar no meu juiz.
sentindo. Jamais eu tinha experimentado algo assim tão maravilhoso. Essa era a água viva que eu sabia que fluiria por toda a eternidade. Então senti como se as águas fluindo em meu interior tivessem pegado fogo, e entendi que esse fogo me consumiria se eu não passasse a declarar a majestade da glória do Senhor. Nunca me tinha sentido assim, compelido a pregar, a adorar ao Senhor e a usar cada momento da minha vida para a causa do seu evangelho. Senhor, clamei, esquecendo-me de todos, exceto dele. Agora eu sei que este trono de julgamento é também o trono da graça, e peço-te que me deis a graça de servir-te. Mais do que qualquer outra coisa, eu te peço a tua graça. Peço-te a graça de completar a minha carreira. Peço-te a graça de amar de tal forma que eu possa me libertar dos enganos e de todo o egoísmo com que perturba a minha vida. Apelo a ti para salvar-me de mim mesmo e do mal do meu próprio coração, e para ter o amor que agora sinto fluindo continuamente em meu coração. Peço-te que me deis o teu coração, o teu amor. Peço-te a graça do Espírito Santo para convencer-me do meu pecado. Peço-te a graça do Espírito Santo de me fazer testemunhar de ti como tu és na realidade. Peço-te a graça de testemunhar de tudo o que tu preparaste para aqueles que vieram a ti. Peço-te que a graça esteja sobre mim para pregar a realidade deste julgamento. Peço-te a graça de compartilhar com aqueles que foram chamados para ocupar estes tronos vazios, dando-lhes a palavra de vida, que os mantenham na vereda da vida e que lhes transmitam a fé para fazerem o que lhes foi pedido para fazer. Senhor, imploro que me deis esta graça. O Senhor levantou-se, e todos os que estavam sentados nos tronos, até onde pude ver, levantaram-se também. Os olhos dele queimavam como fogo, de uma forma como nunca eu tinha visto antes. Você apelou pedindo-me graça. Este pedido eu nunca nego. Você vai voltar, e o Espírito Santo estará com você. Aqui você pode experimentar tanto a minha bondade como a minha severidade. Dessas duas coisas você terá de se lembrar para que permaneça na vereda da vida. O verdadeiro amor de Deus inclui o julgamento de Deus. Você tem que conhecer tanto a minha bondade como a minha severidade para que você não caia em engano. Esta é a graça que lhe foi dada aqui. Conhecer estas duas coisas. As conversas que você manteve com os seus irmãos aqui foram a minha graça. Lembre-se delas. Então, ele apontou a sua espada para o meu coração, depois para a minha boca, e em seguida para as minhas mãos. Ao fazer isso, da espada saiu fogo que me queimou. A dor foi muito forte. Isto também é graça, disse ele. Você é um dentre muitos que foram preparados para esta hora. Pregue e escreva sobre tudo o que você viu aqui. O que disse a você? Diga a meus irmãos. Vá e console os meus capitães para a batalha final. Vá e defenda os pobres e os oprimidos, as viúvas e os órfãos. Está é a comissão de meus capitães, e é onde vocês os encontrarão. Meus filhos valem mais para mim do que as estrelas nos céus. Alimente os meus cordeiros. Cuide dos meus cordeirinhos. Dê-lhes a palavra de Deus para que vivam. Vá à batalha. Vá e não retroceda. Vá depressa, e assim eu virei depressa. Obedeça-me e apresso o dia da minha vinda. Uma companhia de anjos, então, veio e acompanhou-me quando me retirei de diante do trono. O chefe deles veio ao meu lado e começou a falar. Agora que ele se pôs de pé, não vai sentar-se novamente até que a batalha final termine. Ele estava sentado até o tempo em que os seus inimigos serão postos por baixo de seus pés. Este tempo agora chegou. Legiões de anjos que estavam de prontidão desde a noite da sua paixão foram agora liberados sobre a terra. As hordas do inferno também foram liberadas. Este é o tempo que toda a criação tem esperado. O grande mistério de Deus em breve estará terminado. Agora lutaremos até o fim. Lutaremos com você e com os seus irmãos.